Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta da oitava da Páscoa, Jesus fala de maneira muito forte nas ações junto com seus discípulos. Quem está com ele, sempre haverá abundância. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquele dia. Naquela noite, já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha. Principalmente para mim e para você, quando passamos pelo desânimo, quando passamos que nada vai dar certo, porque algumas coisas acontecem conosco, porque tantas dificuldades. E muitas vezes na vida, nós passamos por essas questões, esses questionamentos. Isso é próprio da vida, são questões próprias da vida. Porém, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter a certeza de que esses questionamentos são próprios da vida, do cotidiano, mas não se encerram, não se acabam neles, mas avançam por causa de Jesus ressuscitado. A esperança de momentos, de situações, de passo a passo dados como novidade para a nossa vida. As novidades que irão cercando-nos, que irão nos acompanhando. Vejam, a decepção dos discípulos ao pescarem e não terem nada do que arrastar na rede. A rede estava vazia, não havia peixe, não havia resultado da pesca. A mesma coisa, queridos irmãos e irmãs. Nós também passamos por essas questões, esses momentos. E aí Jesus, para aqueles que creem nele, para aqueles que dão oportunidade na sua vida de não ficarem apenas calcados, apenas certos nas suas próprias seguranças, na sua própria mentalidade, no seu próprio título e esforço. Quando nós abrimos espaço, Jesus acontece abundantemente na nossa própria vida.
naquilo que nós estamos fazendo e executando, para que de fato Ele, como resposta a esta ação em nós, diga: quero caminhar contigo, quero viver contigo, quero que possas viver comigo para fazer a experiência desta abundância, deste amor. Vejam, isso é para todos nós, para você, querido empresário, você, querido papai, querida mamãe, queridas lideranças. Nós sabemos aquilo que podemos fazer e chegar, mas muito mais e abundantemente que irá nos surpreender é a ação de Deus quando nós permitimos e abrimos o coração e a mente para que Ele possa agir. Por isso que hoje é tão importante o Evangelho. Pedro tomou um susto, ficou assustado e depois, dando prosseguimento à caminhada daquele dia a dia, Jesus queria que eles celebrassem a Eucaristia, pão e peixe assado, para que eles pudessem se reanimar cada vez mais, para que eles pudessem continuar em missão. É assim como Jesus nos deu o seu corpo e o seu sangue, para nos alimentar lá na Santa Eucaristia, no mistério da Eucaristia. Vamos adiante. Felicidades, força. Você é um vitorioso, eu também, todos nós. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.